Está no ar mais um episódio do nosso podcast ConectaCast, Marcão. Michele, sentiram a sua falta? Eu tô sabendo, Marcão. Eu tô sabendo que ficaram com saudade de mim, Marcão. Puxa vida, hein? Também pudera, né? Eu sou uma pessoa inesquecível. Humilde. Sorte a minha, né? Humildade. Sorte a minha de ter você aqui ao meu lado. Não sempre, né? Porque no programa passado você não pôde estar presente, mas hoje eu estou. Você veio para matar a saudade dessa galera toda que aí, nos acompanha, que nos assiste. E hoje uma convidada muito especial. Pois é. Eu que já tenho uma amizade com ela aí há algum tempo. Tá já fiz um bate-papo com ela algumas vezes. E olha, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que a nossa convidada de hoje é de deixar todo mundo de boca aberta. Tenho certeza disso, porque ela deixa mesmo todo mundo de boca aberta. Doutora Érica Simonato Franchi. Olá. Seja muito bem-vinda, Muito obrigada pelo convite. E é isso, né? Eu deixo todo mundo de boca aberta. Até quem não quer tem que ficar, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Gente, a doutora Érica, ela é dentista, por isso que nós estamos fazendo esse trocadilho, essa brincadeira com ela, porque realmente ela deixa todo mundo de boca aberta. Sim. Olha, e você sabe, quando ela chegou, eu falei, olha, escuta, quando entra um paciente no consultório, ele não fica assustado com a sua jovialidade? Alguns ficam. Aí pergunta a hora que a dentista vai chegar, e eu explico, não, a dentista já tá aqui. Aí pergunta, mas quanto tempo de formada pra ser sutil? Aí, ó, já tem um tempinho aí, já tô com 25, já sou casada, que aí você fala que você é casada, dá uma moral a mais. Mas isso é normal, acontece, é bom, né? E olha, o Botox tá fazendo efeito. E a doutora Érica, ela é tão bem casada, né? Tão casada, que ela trouxe até o marido pra... Ou eu venho acompanhada. É isso mesmo. Venho acompanhada, eu trago ele mesmo. Isso mesmo. é pra quê? Pra sentir mais segurança, pra ficar mais à vontade? É. Ou ele é ciumento? Não, ele é de boa, ele queria estar em casa jogando um videogame tranquilo, mas eu falei, não, você vai comigo, você me acompanha, tá certo. Que aí eu não fico sozinha. Aí ele veio. Tá entregando o Gustavo com tudo aqui também, tá? Não, uma folguinha hoje do jogo pra acompanhar a esposa. Isso mesmo, bota a ordem. Quem bota a ordem em casa é quem, Marcão? A mulher. A cabeça é o homem, mas o pescoço é a mulher, claro, né? Então a cabeça que só vira pra onde o pescoço... em alguns casos, eu acho que chega a ser os braços, as pernas. Eu acho que tudo. Só não pode ser o bolso, né? Não, o bolso sempre é marido. Não, então, o bolso é o marido mesmo. Gustavão comparece. Opa! Érica, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Falar um pouquinho de você, da sua carreira, da clínica. Então, para tudo isso, né, Marcão, a gente precisa saber um pouquinho mais dela. Fique à vontade. A entrevistada faz de conta que é a sua. Meu Deus! Então nós vamos conhece, Érica, vamos Você já falou assim, somos amicíssimas e etc. Então... É porque assim, olha, eu falo que a pessoa, quando combina as energias, parece que tem uma amizade uma vida inteira, não é mesmo? E o negócio foi, né? Fluiu. É que as duas de uma energia altíssima e deu certo. Deu liga. Deu liga, Marcão. Que bacana. Então, nós queremos saber um pouquinho de você. Onde você nasceu, onde você estudou, né? A universidade que você se formou. Enfim, um pouquinho da Érica para o pessoal de casa poder acompanhar. Vamos lá. Eu sou lá de São Paulo. O meu pai era metalúrgico na Ford, então eu nasci lá em Santo André, mas morei um bom tempo na capital. Quando meu pai... Santo André, São Bernardo, era berço dos metalúrgicos. Meu pai trabalhava ali em São Bernardo, então eu, meus primos, meu irmão, tudo ali de Santo André. Nasci em Santo André, mas morei em São Paulo por um bom tempo. Quando meu pai aposentou, a gente se mudou para Rio Preto, que foi onde eu tive o final da minha infância, minha adolescência, onde eu consegui fazer a minha faculdade. Eu me formei lá na Unirp, fiz os 5 anos lá, que é a faculdade de Rio Preto, né? Me formei em 2019. Quando eu me formei no ano seguinte, eu já me mudei para Catanduva. E aí fiquei, me apaixonei pela cidade, e estou aqui desde então. Você sabe que Você Catanduva se apaixonou é cidade pela feitiça, cidade, né? ou pelo Gustavo? Você encontrou ele? Então é que o Gustavo é de Itajubi, né? Aí conheci o Gustavo. Gustavo, tô fazendo a sua moral aqui. Conheci o Gustavo em Rio Preto. Sério? Nunca tinha vindo pra Catanduva. Eu vim pra Catanduva, a primeira vez que eu vim pra cá foi pra ver apartamento. Quando a gente já foi casar, foi ver apartamento, eu vim conhecer Catanduva. Eu não conhecia, eu tinha colegas daqui, conhecia a cidade, porque é uma cidade relativamente grande, então... Catanduva, você acha
Cidade grande? Ou a gente sabia de Catanduva. Itajubi eu nunca tinha ouvido falar. Ela estava comparando com outras Com cidades Itajubi. aqui de perto. Com Itajubi. Uhum. Aí, entre Itajubi e Catanduva, eu falei, vamos pra Catanduva, né? Certo. Aí no começo você sente falta de pai, de mãe, da família, porque você deixa a família pra casar, né? E aí você sente um pouco de falta de pai, de mãe, mas agora que eu acostumei, eu não volto mais pra Rio Preto, não. Olha só. Não volto mais. Eu falo isso pra ele e ele também fala, assim, que a gente se encontrou muito em Catanduva. Mas olha, é impressionante, porque Catanduva, ela tinha, assim, fama de ser uma cidade hospitaleira demais, né? Tanto é que o nome Cidade Feitiço é que enfeitiçava todas as pessoas que vinham para cá para trabalhar. E eu me recordo, quer dizer, você não era nem nascida ainda, talvez nem fosse projeto, mas a gente lembra Nem eu. quando o Catanduva formou um timaço de basquete, tinha um time muito bom no futebol Sim. também. Então, as atletas e os atletas que vinham para Catanduva, eles acabaram ficando. Casaram, formaram família. E a gente aí começou a entender Essa ligação. esse fascínio, né, que as Não, pessoas e têm hoje pela cidade. A gente chegou sem amigos nenhum, porque por mais que o Gustavo é da região, os amigos foram casando, cada um foi para uma cidade, então a gente chegou em Catanduva praticamente sozinhos. Rápido a gente fez amigo, teve a questão da clínica, entrei na clínica, os pacientes, hoje eu tenho muitos amigos que eu conheci ali dentro da clínica, que são meus pacientes, então assim, hoje eu falo, claro, não é igual a Rio Preto. Rio Preto é uma cidade maior, tem muito mais coisa. Mas a gente tá do lado, pega o carro no final de semana e vai. Agora, voltar para Rio Preto para morar, eu não volto mais, eu fico em Catanduva. Catanduva me ganhou, assim, eu gosto muito daqui. Que muito legal. bom ouvir isso, né? É muito bom ouvir isso, é muito legal. A gente fica, assim, muito feliz. Porque a luta, né, principalmente da gente que mexe com comunicação, tudo, é realmente mostrar o que a cidade tem de melhor. E a gente sabe o valor da nossa cidade, né? Nós estamos aqui, nós nascemos, crescemos, tivemos nossas famílias, filhos, nossos recursos, né, Marcão? E a gente é muito grato pela nossa cidade. A gente quer que a cidade cresça cada vez mais. E vai crescer. Quero também, que agora é minha cidade. Você falando de clínica, né, Marcão? Vamos falar Oral um Unique. pouquinho da Isso. clínica. Que é uma franquia. Oral É uma Unique. franquia. Explica para quem está assistindo como é que funciona. A Oral Unique é uma rede de clínicas lá do Sul, que ela começou a ganhar espaço em outros estados. Então, hoje ela já tem algumas clínicas na região, no interior de São Paulo, na capital. E a gente chegou aqui em Catanduva há uns 3 anos, mais ou menos. Mas é uma rede de clínicas com um diferencial. Então, é uma rede premium, é uma clínica premium. Então, vocês conheceram a clínica, Sim. tem centro cirúrgico, tem raio-x panorâmico. Então, por isso que a gente quis trazer a Oral Unique para a cidade, porque a gente viu que Catanduva tinha falta disso, dessa estrutura, de uma clínica que está preparada para receber o paciente em todos os pontos. Desde uma simples limpeza, né, que hoje toda clínica consegue fornecer isso com uma qualidade, mas até um centro cirúrgico, para o paciente chegar tranquilo, para poder fazer a cirurgia ali num lugar que está realmente preparado para isso. Oferece qualquer tipo de serviço. Qualquer tipo, desde limpeza, restauração, harmonização facial, os botox da vida, faceta, prótese, então de tudo lá a gente faz, aparelho ortodôntico, e a gente está preparado para tudo. Então você vai chegar, vai começar e terminar seu tratamento lá dentro. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que ela se tornou desnecessária, que era o que fascinou você, o que motivou você a escolher a Oral Unique, né? Mas você já disse. Então, já que você falou sobre Botox, fala pra gente sobre a estética, né? Que ela entrou nos consultórios odontológicos. Ganhou né? o coração Assim, de todo mundo, do de uma profissional maneira- e dos pacientes. De uma maneira assim, impressionante, né? E isso foi algo que foi quebrando um tabu até entre os profissionais. Porque no começo era só complicado. tirar a dor e ainda tinha aquele profissional que não queria tanto falar de estética. Hoje não tem o que fazer. O Não, paciente, né? às vezes, ele chega, ele não quer saber o que ele tem que tratar de saúde, mas ele quer falar da estética. Então, tanto é que a gente faz na clínica. A harmonização, as facetas. E hoje é um conjunto completo, né? Às vezes o paciente ele faz o sorriso, mas ele precisa de um botox, ele precisa de um preenchimento, Você a viu o que ela falou na hora que ela harmonização. chegou? Você precisa de um botox na testa. Eu vi. Só É para o tirar a olhar linhazinha de expressão. É o olhar profissional, Marcão. Mas e quando você Marcão, quer encarar assim É. o neto e mostrar a cara de bravo? Não, Você aí fica você faz harmonioso. igual eu aqui, ó. Olha lá, ó. É.
Você Entendeu? força, Isso. você aumenta a voz. Isso. Você não força muito, que é pro efeito do É, Botox porque não passar você perde muito o rápido, efeito. senão você perde o efeito. A mulherada- Você treina na academia pleníssima, que é pra não sair o efeito. A gente pode dispensar o doutora? Pode, claro. Eu já não Por tô favor. falando, Érica. Não, Então dá licença. Bom, Por Ô, favor. Érica, Ah. e me fala uma coisa. Você é a favor do Botox ser aplicado em Sou. consultórios? Eu faço em mim. Então eu sou. Hoje o Botox E não pra é quem só pra estética, Quer fazer, tem medo, tem algum receio? O que você pode falar, passar para essa pessoa para tranquilizar? É só uma picadinha, mas é a picadinha da beleza. É a dor da beleza entrando, como diz uma amiga minha. Mas hoje é essencial, é fundamental. Eu faço meu Botox não só para estética, eu faço por causa de dor de cabeça. Meu esposo tá ali de prova. Eu, por muito tempo, tive uma dor de cabeça muito forte. Fui para placa de bruxismo, que é aquela placa que a gente coloca por causa de força na mordida. Fui para óculos, fui para isso, para aquilo, nada solucionava a minha dor. Fui pro Botox. Botox relaxou a minha musculatura. Então, a minha dor de cabeça vai voltando conforme o meu efeito de Botox vai passando. diminuindo. Então, hoje, às vezes a gente olha e fala assim, que às vezes eu falo para os pacientes, tem que fazer, eu já faço. Eu tô com 25 anos e eu faço desde o ano passado. Vicia. Vicia. Ah, Mas tá. como Olha, eu tenho eu a tinha- desculpa Ah, da dor de cabeça, tá. Eu tinha essa curiosidade. vicia. Porque eu ouço as amiga, pessoas que coisa fazem ter aquela preocupação, sabe? A É cada 6 igual meses. o ácido É, hialurônico. depende. O ácido hialurônico também vicia. Porque Mas- eu tenho Então- boca, tenho queixo. É. E dá assim, Aham. tudo com É moderação. claro. É igual. Porque tem lá- pessoas que já estão deformadas. Lá na né? clínica, quem faz é a doutora Lohane. A doutora Lohane, ela é super a favor da naturalidade. A gente conversa muito sobre isso. Uhum. E ela fala, assim, o paciente quer exagero, ela já... Não, vamos pro Isso. natural. Você não vai perguntar para ela? Eu preciso, doutora? Eu? Hã? Claro que eu preciso. Eu uso é? sempre. Nossa, Imagina, eu não pensei fico que você sem fosse ficar botox. brava com a pergunta. Não, todo Ana, mundo precisa. Eu Hoje todo amo mundo botox, precisa. eu sou super a favor da harmonização facial. É, mas- Eu sou adepta. Eu comecei, inclusive, com o botox, eu tinha 41 anos, Uhum. né? E hoje eu estou nos meus áureos 48. Puxa Mas vida, eu nem adoro. parece, hein? Certo. E tem que Parece, começar. doutora? Não, não parece. Não? Nunca. Mas o certo é começar sempre o quanto antes. O quanto antes. Enquanto, pra você não deixar marcar. Depois que marcou aquela linha, pra tirar é muito difícil. Isso. E aí você vai acabar gastando mais produto, mais tratamento, vai ficar mais caro. Sem dúvida. Então é por isso que eu dou a desculpa de eu começo de pouquinho em pouquinho que vai ficando certo. E existe efeito colateral? Olha, Você demorou para responder. tudo, Mas é que é tudo, acho que é, envolve. tudo tem que ser feito com muita cautela e com um Isso. profissional qualificado, né? Igual lá na clínica, quem faz é a doutora Lohane. A doutora Lohane é especialista. Então, você tem que tomar muito cuidado com quem você vai fazer para não te dar nenhum problema. Pra Mas não isso em exagerar tudo. na dose. É, mas isso em tudo. Desde um implante até uma restauração, até uma faceta. Se não for com o profissional correto, o resultado às vezes não vai ficar tão bom. Então, o correto é você procurar se orientar para fazer com quem você tem confiança. Então, recomendável. Ou Eu recomendo. aqui, ó. Eu recomendo mesmo, não é? E eu faço a cada 4, 5 meses o Botox. Puxa vida. Eu gosto, eu sou super adepta mesmo. O ácido hialurônico, eu fiz a utilização uma vez somente. E depois disso, não mais, porque eu preferi os fios de PDO. Sim. Achei o São ótimos resultado também. também bem favoráveis. Agora, que nem o Marcão fala, né? Ai, mas e todas essas técnicas... O paciente em si, ele já cria aquele medo do próprio dentista, como você mesmo disse, né? Já. Ai, meu Deus, eu tenho medo, né? E o problema é que às vezes chega paciente lá na clínica com 50, 60 anos. Ah, eu tenho pavor. Mas por que você tem medo? Ah, por causa do dentista Sim, da escola. quando era criança. Lá de tantos É um anos trauma. atrás. Meu É um caso trauma. foi exatamente, Hoje, eu a maioria trago dos esse- pacientes... Assim, as crianças de hoje já não vão ter esse trauma. É isso. Né? Porque a gente já tem uma odontologia diferente. Mas você lida com um paciente que já chega com medo. Às vezes o paciente, ele fica anos com uma dentadura super desconfortável, porque ele não vai no dentista, ele não se dá a chance de pôr um implante, de pôr uma prótese fixa por medo. Por medo. E existe uma técnica para manter o paciente tranquilo ali naquela... Parece uma
cadeira elétrica. Hoje, Ai, que exagero. Ó, tô te falando, eu sou. pelo Eu amor tenho de verdadeiro- Deus. Nossa, eu tenho Hoje medo. a gente tem a sedação. Então, tem tratamentos que a gente faz com uso de sedação. Igual cirurgias muito grandes, cirurgia de protocolo, que é onde a gente, às vezes, extrai alguns dentes, substitui a dentadura pela prótese fixa. Sim. Tem alguns pacientes que a gente indica sedação. Então, o paciente ele fica ali relaxado, dormindo. tranquilo. Ele nem vai lembrar do que aconteceu, mas para isso vem uma médica. Essa médica vem até a clínica, faz a sedação com esse paciente, fica ali acompanhando o paciente até a cirurgia terminar. Aí sempre vem um acompanhante junto, porque o paciente Não fica precisa meio grog, de camisa de dormindo. força, né? Não, imagina. Você nunca utilizou, Marcão, essa técnica do gás? Não. Sedação? Eu achava, né, que essa técnica ela fosse aplicada apenas para pacientes especiais. Não, é usado para pacientes especiais, é usado para tanto a do gás quanto o venoso. Então, que vem com a veinha, mesmo a medicação ali. Criança, às vezes precisa muito. É que na clínica a gente não atende tanto paciente pediátrico, Não atende. A gente... Evita. A partir dos 10 anos ali, a gente começa a atender. Mas por causa disso, né? É um paciente Que aí tem demanda... profissionais especializados. Isso. Tem o odontopediatra. Mas tanto criança, quanto paciente com necessidade especial, quanto paciente que tem E muito quem medo. dá mais trabalho, o Marcão ou a Michele? Você entendeu a o pergunta? Marcão. O Marcão. Sem dúvida. Sem Marcão. dúvida. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de dentista, não tenho medo de harmonização E facial. é aquela coisa, a mulher, por mais que ela tenha medo, ela vai ali encara, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Agora, Isso. o paciente homem Nossa, dá trabalho, hein? Dá trabalho. dá trabalho. Uma Principalmente simples, se for da família. uma Aí se for da simples família que tem limpeza- intimidade com o dentista, aí dá uma mais trabalho simples ainda. limpeza é difícil me manter tranquilo na Tem cadeira. paciente que fica mais tranquilo fazendo implante do que fazendo a limpeza. Porque aí vai fazer a limpeza, a gente não dá anestesia, dependendo dos casos, né? Porque sim. é uma limpeza. O paciente fica desesperado, até porque é o primeiro contato. Depois que ele passou pela limpeza, ele vai acalmar. Aí ele vai pra cirurgia com o Dr. Fernando, Muito mais volta tranquilo. comigo. Quando ele volta comigo, muito mais tranquilo, sofri muito mais com a limpeza. Olha. Mas a limpeza é um tratamento chatinho, né? Não tem como eu defender. É desconfortável. A gente tem que fazer. E é o pontapé inicial que eu ia falar. É a prevenção. É a prevenção. É o que você tem que fazer de 6 em Tem 6 meses. jeito. A minha eu faço de 6 em 6 meses. Eu não deixo passar. Então Sim. foi bom você falar sobre isso, de 6 em Uhum. 6 meses. O que é recomendável para as pessoas no dia a dia, assim, para evitar um problema um pouco mais sério? A gente vai sempre acompanhar o paciente. De praxe, você não pode passar o ano sem ir ao dentista. Uma vez ao ano. Dependendo do Cáries, paciente. Isso. limpeza. Chegou no consultório, que lá normalmente a gente faz o nosso protocolo. Você chegou no consultório, você é um paciente de um risco maior. Você já chegou com bastante cárie, com implante para fazer, um dente machucado demais. A gente vai falar para você, daqui 6 meses a próxima limpeza. Então, a gente vai te acompanhar até a gente conseguir te liberar para uma vez ao ano. Então, é muito relativo. Cada paciente a gente indica de uma forma. Eu sou dentista, eu faço a minha limpeza de 6 em 6 meses. Um faz no outro. Escovação 3 vezes por dia. A escovação a gente fala como eu escovou. Mas é muito Nossa. difícil. É muito muito difícil. Porque o que vai causar Fio dental cárie... também necessário. Aí o fio dental é aquela coisa. Como que eu vou passar? Você passa só no dente que você quer manter. Então, você vai passar em todos os dentes. A técnica correta, o fio que você passou no dente do fundo, a gente orienta também na hora da consulta. O fio que você passou no dente do fundo, aquela partezinha, você não vai passar no dente da frente, porque senão você vai levar aquela sujeira. Então, tem toda uma técnica. Mas, fio dental toda vez que escovou e escovação toda vez que comeu. Mas é aquela coisa, de praxe de manhã, depois do almoço e principalmente antes de dormir, E jamais, que é a mais importante. isso que eu ia Você viu perguntar. que saiu uma reportagem Jamais essa antes semana? de dormir, só um minuto, eu não querendo cortar a sua pergunta, mas já cortando. Então, antes de dormir, é extremamente É a mais importante. necessário. Porque que acontece? A gente vai dormir. Aí você fica um tempão com a boca fechada. Tá quentinho, tá escuro, a microbiota faz festa. Proliferação de Então, bactéria ali. é o horário mais fácil. Eu ia comentar, porque essa semana saiu uma reportagem que o índice da pessoa ter AVC à noite, de madrugada, por conta de falta de escovação. Falta de escovação. Eu fiquei Tem ligação? A impressionada. saúde começa pela boca, né? Então, não tem. Tem ligação, Marcão. Falou que, assim, de infarto, de AVC, Credo. porque a pessoa normalmente esquece.
Porque é um acúmulo de daquilo, né? Vai escovar o acumulando. dente. E às vezes o paciente, ele vira e fala, eu vou escovar depois da janta. Uhum. Aí tá, você jantou, escovou. Aí depois você vai comer um chocolatinho, uma bolachinha, aí você lembrou que tem uma coquinha na geladeira, aí você vai tomar um suco. Na hora que você foi dormir, tá Já muito tá mais tudo sujo do que quando você... Tá vendo? Ó? Você que está assistindo, ó. Então, são dicas a mais importantíssimas, importante né? é antes de dormir. Mas o de praxe é as 3 vezes. Agora, Para não deixar muito pesada longa, a conversa, fala com ela sobre... Então, eu ia falar agora. Mas eu falar tenho sobre... mania É que ele de atropelar. Ele quase não é ansioso, né? A gente já tá acostumado aqui. Agitado. Nasceu de 8 meses? Nasceu de 7, eu não, acho. 9. Acha? Opa. Duvido. Mas, assim, voltando, saber que você trabalha pra caramba, que você é até workaholic, que você, né, Que vive... Trabalha demais. Que você vive, né, pra sua carreira, pra sua profissão. Seu passatempo, amiga. E aí? O que você faz? Fora Quando sobra a o clínica, tempo. quando sobra Porque aquele não tempo. sobra? Você sai de casa tem 8 que horas da achar. manhã, chega em casa às 7 horas da noite. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pra academia, pra distrair a cabeça. Já é um É um passatempo. É, Cuidar da academia, saúde física, até mental, né? Então é o que eu gosto de fazer. É academia, quando sobra um tempo o celular, que aí você distrai a mente naquele tal daquele TikTok, no Instagram, que isso daí é vicioso. E passar um tempo com o marido, né? Cozinhar junto, que a gente né, gosta muito de Gustavo? cozinhar Que junto. bom, viu? Você que foi é o horário lembrado. que a gente tem pra conversar. O Gustavo o Gustavo que tá fazendo sinal lá, ele quer arrumar já um... Ele tá, meu relógio aqui tá herdeiro. apitando aqui, ó, com ele me mandando as... Fala de mim, fala de mim. Mas é o que eu gosto, assim, de fazer. O chegar em casa e a gente bater um papo enquanto a gente tá cozinhando. E o nosso tempinho na academia, que a gente sempre gosta de ir. E Então quer dizer que o hobby dela é cozinhar. cozinhar. É treinar e cozinhar, né? Treinar Você e treina pra poder comer. Então E, é a sequência boa aí. Gostei dessa ligação. Treina para poder comer. Me fala uma coisa, o paciente da clínica, da Oral Unique, somente vocês atendem particular, vocês têm convênio? De que forma as pessoas podem ser atendidas lá? O convênio odontológico a gente não atende, é só ali na clínica mesmo, mas a gente consegue facilitar muito a forma de pagamento, que às vezes um consultório particular não consegue uma quantidade de parcelas, né? Facilitar nessa parte de parcelamento. Vocês nisso acabam a gente tendo um consegue. plano próprio, E né, isso é pro o nosso paciente. plano próprio para poder facilitar, mas convênio odontológico a gente hoje não atende. Fala assim um fato curioso, que você enfrentou num consultório. Bom, vamos lá. Peguei você de surpresa, né? Mas Tirando essa mordidas. Essa foi a intenção. Tirando mordidas. Tomou mordida? Claro, mas isso é praxe. Direto. Desde mordida intencional, Então, mordeu porque quis. Ô, Michele, eu sou um excelente Tô paciente. falando. Você não mordeu nenhum dentista ainda, Marcão? Não. Às vezes você tá ali com o dedinho ali dentro, o paciente põe, mas com criança é de praxe. Porque teve a fase que eu atendi as criancinhas, e aí tiveram 2. Um boiadeirozinho, bonitinho que só, mas doidinho, e aí eu tentando tirar o dente dele, o pai segurando, o tio segurando, um monte de gente tentando segurar, Ixi. eu orientando o pai não vamos tirar não, vamos esperar um manter, pouquinho. vamos, né, porque senão essa criança vai ter trauma, porque a lembrança que ele vai ter é um monte de gente segurando ele, e o pai não, arranca, e eu tenho gel, não tenho fibra, mas eu tenho gel em cima da minha unha. E esse menino me catou minha unha e tom. Mas antes dele catar minha unha e quebrar, que ele quase arrebentou meu dedo, ele gritava, sua feia, não arranca meu dente. E teve um outro, que ele era uma graça, aquele menininho. E eu tenho um hábito de falar, pode morder devagarzinho, porque aí o dedo vai amassando aquela massinha que a gente coloca na criança. E aí você sabe, o paciente, que você pode fazer isso e o que você não pode. Então, ele já era um pacientinho meu. E aí, nesse dia, eu acho que ele estava muito estressado, porque a avó dele já tinha dado uma bronca nele, que se ele não se comportasse, ele não ia tomar sorvete, nananã. E aí, ele quis descontar em mim. E aí, na hora que eu virei, eu falei, pode morder. Ele mordeu, mas que ele balançava, assim, a bochecha. E aí, nesse dia, o meu dedo ficou roxo. Ele cortou a parte de cima, a parte de baixo. E pra soltar foi um sufoco.
Mas faz parte, né? Tá vendo, Michele? Tá vendo? Michele, desculpa. Eu fiz a pergunta porque eu ouço algumas histórias assim. Faz parte. Tem alguém em comum E tem de que é tudo. dentista e... Tem paciente que já aconteceu também da paciente, eu ir fazer a limpeza e ela gritava: tá sentindo dor? Não, eu só tenho medo. Aí você vai fazer, a paciente grita. Aí depois, doutora, eu não dei muito trabalho não, né? Desculpa. Fala, não. Aí todo mundo escuta, né? Era bom filmar e mostrar pro paciente depois, né? Mas, pós-atendimento. Mas paciente, as criancinhas são terríveis, tadinho. Aí depois ainda te dá um abraço. Muito obrigada, tia. Mas acontece, você sempre leva uma mordida ou outra. E para quem sai assim, por exemplo, com um implante, com um sorriso novo, é gratificante, provavelmente. Nossa, para você. Hoje né? mesmo. E a pessoa deve ficar assim, feliz da vida. eternamente agradecida. É a parte boa da profissão, porque a gente encontra os pacientes que são mais complicados, que isso tem em todo lugar, você está lidando com gente. E gente é difícil, mas quando você, igual hoje, eu entreguei uma prótese total superior e inferior, né? Então eu devolvi o sorriso para uma senhorinha linda, maravilhosa. E aí, de você ver ela olhar, e ela olhava assim no espelho. Durante o processo, ela chegou com o cabelo bem branquinho, o cabelo já para pintar aqui, a sobrancelha para fazer, e bem desarrumadinha. Assim, daquele jeitinho. Hoje, ela apareceu com o cabelo pintado, a sobrancelha feita, gente, toda bem arrumada. Devolveu a autoestima. E aí o filho dela ainda falou assim, doutora, você não viu? Fez até a sobrancelha. Agora eu vou arrumar um marido, brincou, tal. Não estraga a vida não, amiga. Mas ela vai em busca mesmo de... Mas é muito vai gostoso. Ser feliz, vai sair com as amigas, vai viajar. Eu vou dar o nome dela, que são os nomes candidatos. Vai viajar. Mas não, é muito coitada, gostoso. Faz isso com ela, esse processo de você ver o paciente que chegou sem querer sorrir, de te cumprimentar, assim, de você ver o paciente. Né, eu tô até com vergonha de te mostrar. E terminar com ele na recepção. Olha, vem tirar uma foto. É meio que o cara que chegou desdentado e saiu com todos os dentes. É isso. Sem dúvida. É isso. É muito gostoso de ver. É a parte boa da profissão. Né, parece que a vida volta, né? Volta. Aos olhos daquela pessoa. E não adianta, o sorriso é tudo. Então, você vê a paciente conquistar coisas que às vezes para ela era muito difícil de pintar um cabelo. Por que eu vou pintar meu cabelo se meu sorriso não é bonito, se eu não consigo sorrir? Igual teve uma paciente que ela falou, agora eu vou tirar foto com a minha família. Porque eu não tirava foto, eu tirava foto séria. Então, é muito gostoso você ver isso, você ver as fotos, assim. Ou, por exemplo, quando você entra no WhatsApp, teve uma paciente também que as meninas da recepção, olha, doutora, agora ela mudou a foto do WhatsApp. Ai, que legal, no mesmo dia, a paciente tirou uma fotona com sorrisão e trocou a foto do WhatsApp. Mas é a melhor parte da odontologia. É difícil, é cansativo, mas é muito gostoso você ver que você conseguiu devolver a autoestima, saúde, do paciente conseguir mastigar de novo com segurança. É muito gostoso. Porque tudo, né, na vida dele muda. Porque ele para de comer certas coisas, para de frequentar alguns lugares, para de sorrir. Isso leva a problemas mais sérios. Emocionais, gástricos, profundos, problemas emocionais. Gástricos, né? E o Marcão sempre fala, ele fala, nossa, olha essa boca aí de 180 dentes, né? Eu falo, não tem problema, porque eu falo que a minha marca registrada é o sorriso. Eu amo sorrir, eu não consigo tirar foto sem estar sorrindo. E eu acho que isso, assim, parece que você atrai, né? Coisas boas para você. E tem até aquela... Tem uma imagem de exemplo que é usado muito entre a gente, eu não sei se vocês já viram, mas é de uma família. E aí é o casal, um filhinho, e o pai tá sem o dente da frente e sem uma orelha. E aí você começa a perguntar, o que você vê de diferente? Ele não tem o dente, ele não tem o dente. E aí na hora que você questiona da orelha, que todo mundo vai ver a orelha. Ninguém tinha reparado. Não adianta, o sorriso é o que todo mundo olha de início. Então, você conseguir devolver isso e o paciente sair de lá sorrindo, muito feliz, é muito gostoso. Ai, que legal. E como funciona o tratamento? Acho que é lente, né? Isso. Tem a lente, tem a de porcelana e tem a faceta de resina. Então, é pra gente devolver a harmonia. A gente falou da harmonia facial, agora vamos pra harmonia do sorriso. Também. Mas normalmente a gente indica mais para caso estético. Então, para caso onde o dente tá meio giradinho ali, o paciente não quer colocar o aparelho, é coisa mínima, não precisa colocar o aparelho, ficar aquele tempo com o aparelho. Sim. Então, a gente consegue corrigir cor.
que às vezes o paciente já fez muito clareamento. Ai, não chega na cor que eu quero, doutora. Então a gente vai para as lentes, ou para de resina composta, ou para lente de porcelana. Então, para corrigir cor, formato, tamanho, inclinação de um dente ou outro, se for muita coisa, não dá. Por quê? Quando é de porcelana, a gente faz um preparo no dente. Então, a gente dá uma desgastada, mas é coisa mínima. O paciente sai do consultório com o preparo, ninguém sabe que ele preparou. Não é aquela coisa de antes. Que era aquele dentinho, daquele... Tipo o dentinho do Whindersson Nunes, né? Quando ele tirou a coroa. Quando ele tirou a coroa. Isso, não é mais assim. Não é mais assim. Não, hoje a gente faz um preparo leve ali em cima. Então, Entendi. o paciente, ele sai, ele sabe que o dente está preparado, mas ninguém mais sabe. Entendi. Quando é a resina... Em alguns casos, a gente não precisa desgastar nada. Em outros casos, a gente precisa aliviar algumas regiões. Então, esse dentinho tá meio inclinado, a gente desgasta um pouquinho para ele entrar no arco e a gente conseguir adicionar material. Quando é um caso muito severo, aí a gente tem que ir primeiro para o aparelho ortodôntico para depois vir para a estética, associar os tratamentos. Mas, na maioria dos casos, 90% dos casos, a gente consegue corrigir cor, formato, tamanho, tudo com a resina ou com a porcelana, né? Que legal, E esse tratamento, ele fica muito caro? O de resina, acho que não, né? Não. Talvez de porcelana, por conta de... O de porcelana, ele é um pouco mais caro. E a pessoa pode mastigar qualquer coisa? Tranquilo, é vida normal. É vida normal depois. Você tem que comer bem depois. Para você fazer, para se privar da alimentação, não vale a pena. É vida normal. O que a gente fala, tudo que quebra dente, quebra material. Não vai me abrir garrafa, não vai abrir ketchup, né? Não vai morder um sempre osso, tem, né? porque sempre tem os atrevidos. Sempre. Mas do normal é vida normal. É para você caroço de ficar azeitona confortável. também quebra muito dente. Ah, é fatal. Piruá de pipoca. Nossa, eu amo pipoca, meu Deus. Piruá quebra? Piruá quebra. Nossa, é nosso inimigo. Cara, vixe, é o que mais, acho que uma das coisas que mais quebra dente, porque a pessoa esquece, né? Ela tá ali comendo pipoca e tal, pegou o piruá. E o pão, né? Que o paciente não pode quebrar um dente para falar que foi o pão que quebrou. Ah, mas aí é... Não, mas então eu vou contar o aí meu caso, porque eu tenho... lenda. Não é lenda, não. Ai, eu tenho uma coroa comendo pão. Às vezes ela já estava até trincada, né? Entendeu? Às vezes trincou com alguma coisa e com o pão... eu não tinha percebido e a hora que eu fui comer pão... Porque aí o problema não é nem o pão, é a força que você coloca ali pra mastigar esse pão. É isso aí, não é o pão. Não é o pão. Mas assim, é a força. É a tal da mordida hoje, no dedo dos dentistas. É isso. A resina hoje é um material assim de extrema qualidade, então pra conseguir quebrar, você tem que se esforçar. Tanto a resina quanto a porcelana. E aí, o que vai levar a ser resina ou ser porcelana é o individual do paciente. Às vezes, é o quanto o paciente quer investir naquele tratamento, porque a porcelana ele é um pouco mais cara. Mas tudo que a gente consiga fazer caber no bolso. Porque a gente está lá para o paciente fazer. A gente quer conseguir se encaixar no bolso de cada um. Então, a gente consegue fazer uma forma de pagamento bem legal para todo mundo ter um sorriso muito bonito. E qual é o maior problema, maior dificuldade que vocês enfrentam no tratamento, por exemplo, de uma pessoa? Eu vejo como a expectativa do paciente, de às vezes ele não conseguir enxergar a forma real, sabe? Aquele paciente que quer ter o sorriso da Gisele Bündchen, mas não cabe ali nele. Então, é muito difícil hoje o paciente. A técnica em si, cada profissional ali tem a sua especialização, muito qualificado para isso vai que vai. Mas lidar com a expectativa do paciente é muito difícil. Você explicar para o paciente que o que é perfeição para ele, às vezes a gente não consegue alcançar, porque às vezes a perfeição ali não se encaixa, é muito complicado. Mas isso nada que uma boa conversa, explicar. Tanto é que na nossa avaliação, a gente já faz raio-x panorâmico, a gente fica um bom tempo ali conversando, explicando no raio-x justamente para isso. A tecnologia também acho que ajudou muito a sua profissão, né? Muito. Hoje o paciente ele já chega na clínica, faz o raio-x, a gente já consegue avaliar ali o paciente, ele já sai com o plano de tratamento traçado. Em alguns casos a gente precisa de tomografia, em alguns casos de implante, mas hoje a tecnologia ajudou muito, muito, muito. E é impressão minha ou hoje existe menos dor de dente do que há uns anos atrás? Hoje existe mais a conscientização do paciente.
Porque antes o paciente ia quando tinha dor. É, hoje o paciente já sabe que ele tem que ir antes Os cuidados de ter a são dor. maiores. E hoje você vê isso A prevenção, né? Você Já vê começa até desde pai criança. com filho, assim, né? Isso. Eu fui no dentista desde pequena. A própria escola, né? A própria Própria escola. escola. Então, a minha geração já é uma geração quase zero cárie. É. Eu não tenho cárie. Minha turma de amigos ali, a maioria já não tem. E a intenção é que seja assim. Cada vez. Vamos fazer implante em mais. casos específicos. Isso. E não o que acontece hoje com a geração mais lá para trás. Que a gente Não. tem que fazer implante Porque eles perderam os dentes. Perdeu o dente. Às vezes perdeu o dente porque o dentista arrancava de qualquer forma. Isso. Mas hoje a gente tem menos dor de dente porque o paciente ele tá mais consciente, graças a Deus, né? Não só na minha área, mas na área médica também. A gente tá mais atento a fazer um check-up sempre, uma vez por ano. E o dentista a mesma coisa. E o flúor, ele realmente evita cárie? Evita. Tanto é que a gente indica... Antes, a gente não indicava para criança. A gente falava para a pasta ser aquela pasta sem flúor. Hoje até para criança, a gente indica com flúor. E a gente tem água fluoretada, flúor em alimento, o flúor na pasta de dente. Não é a única coisa que evita, né? Porque a cárie ela é multifatorial. Então, a microbiota que a gente tem na boca, não tem como você não ter aquele micro-organismo na boca, é uma microbiota normal. Mas é a alimentação e a escovação. Então, pra gente evitar a cárie, não é só o flúor, mas é o flúor, a escovação, a dieta. Não é deixar de comer o doce, mas é sempre que comer e escovar os dentes. Ô, Michele, eu gostaria de me comportar como ela está se comportando aqui nesse bate-papo, porque isso aqui não é nenhuma entrevista, né? É um bate-papo. Eu gostaria de ter essa... Tranquilidade? Assim, tão sentar à lá vontade, na cadeira tão dela. à vontade como ela está aqui hoje, sei lá na cadeira dela. Mas Aí, não, tá vendo? Não vai acontecer isso nunca. Não é, Érica? Agora eu quero que você trabalho, vá lá. Eu dou porque trabalho. eu tô nervosa. Não, mas E eu não tô tranquila aqui, ó. Super Cheguei super nervosa. Você, nós fizemos aquele do gás lá, como é que chama? O óxido nitroso. Antes de começar. É que ninguém viu. Antes eu tava ali deitadinha na cadeira com o gásinho aqui, ó, pra tranquilizar. Mas você tem que chegar lá, nervoso na recepção. Entendeu, vai beber um Marcão? cafezinho, abre a geladeira, pega uma aguinha. Pronto. Já que você falou em café, o café tem dentista que é contra, Que é super né? contra. Ai, o café é nosso inimigo, mas eu amo. Eu também. Hoje a gente não contraindica mais nem em clareamento, porque antes também a gente falava, vai, fez o clareamento Não sem o toma café. café. Não tem o que fazer. E é bom enxaguar cada cafezinho? E Olha aí. e mancha mesmo, né? Mancha, pigmenta, não tem Não como. tem E não jeito. só o café. O vinho tinto. o molho de tomate, o cappuccino, cappuccino, a cervejinha. Cerveja? Tudo tem corante hoje. Tudo tem corante. Tudo tem O que corante. tiver corante vai te manchar os dentes. Eu vou brigar Então não com tem o pra Japa, onde com o correr. César, com, Então, você Por fala, isso que eu não deixo meu fala que é café. pra eles com o fazerem Rodolfo lá do tratamento. Chica, porque eles falam assim que daí que é mentira isso aí. Não, vamos fazer um convênio Eu já. acho que todos os bares de Catanduva têm que fazer um convênio, Tem. Marcão. Começa a deixar o nosso cartãozinho lá, ó. Toma uma cervejinha aqui, a Hora Unique. Mas mancha, não tem o que fazer. Só que é aquilo, você vai deixar de comer tudo. Eu gosto não. muito de café. Eu sem Eu meu também. café, eu não sou nada. Então, e eu faço clareamento também periódico. Então é aquela coisa. A gente indica pro paciente comeu, escovou, bebeu, escovou, por causa do corante. Se você deixar o pigmento ali, ele vai manchar. Ele vai manchar. Mas também não tem muito o que fazer. Então, ou tenta diminuir, ou tenta fazer o bochecho cada vez que E toma. pro fumante? Ai. É que aí o Aí cigarro eu a te gente coloquei envolve numa situação, saúde, né? É. Então, o que der pra diminuir ou parar, Que é amarela, né? Amarelo. amarela, sem contar que a nicotina gera outros riscos. Igual o paciente que vai fazer uma cirurgia, a gente pede pra fumante. parar o cigarro. Porque a nicotina, ela causa vasoconstrição. A gente precisa de sangue na região que foi feita a cirurgia, porque é no sangue que a gente tem a célula de cicatrização. O paciente fumante, ele causa vasoconstrição. Então, o sangue não chega. O vaso, fecha. ele comprime. Isso. O paciente fumante que não para o cigarro pós-procedimento cirúrgico, ele pode ter necrose da região. Ele perde o implante que ele colocou. É sempre um caso bem complicado, né, com fumante. E acontece, não é algo que... Sim, Ai, sim. não acontece, é história para boi Acontece. dormir. Então, o cigarro, ele é algo complicado para tudo. Sem contar que o cigarro, além de manchar, ele vai criar uma crosta no dente. Então, o paciente que ele toma muito café, ele chegou com o dente amarelado. O paciente que é fumante, ele chega com o dente
preto, uma crosta, que é difícil de tirar. Aí o paciente vai sofrer muito mais na limpeza, porque a gente tem que ir com o ultrassom lá, tem que fazer a profilaxia com escovinha, aquela escovinha que vai girar, a escovinha de Robson que a gente fala, para tentar tirar. Então, o cigarro é outro caso. O cafezinho a gente até deixa. Agora o cigarro é saúde. E o mau hálito, ele é problema da boca, mal cuidada, ou é problema do estômago? É os dois. Tanto a falta de escovação quanto o problema de estômago. Então, é um tratamento associado. A minha higiene é ótima, eu não tenho uma cárie na boca, minha limpeza eu faço de ano em ano, tá tudo lindo, tudo perfeito. Eu tenho mau hálito, aí vamos lá encaminhar para outra área. Vamos pro gastro para ver o que está acontecendo no estômago. Mas, na maioria das vezes, é a escovação. A própria boca, a escovação. Falta de cuidado. Michele, eu adorei esse bate-papo aqui com a Érica. Aprendeu bastante coisa, hein? Nossa, muita coisa. Principalmente quem precisa parar de beber. A simpatia. O quê? Né? Mancha o dente. Dá uma diminuída. Puxa vida. Como que vai conservar essa cutis? Tem várias. Hoje você tem várias saídas. Não, deixa. Depois a gente faz uma lente, coloca uma porcelana, uma faceta de resina. Tá vendo? Vai ficar show. Érica, nós adoramos esse bate-papo, mas antes de encerrar essa entrevista, nós vamos a um bate-pronto com você. Vamos. É isso aí. Pá e bola. Vai. A gente faz aqui e você devolve aí, tá? Então Começa, Michele. Começa eu? Opa. Então vamos lá. Comida Vai. preferida? Ai, japonês. Em Catanduva tem vários japas. Ai, eu amo. Uma viagem. Eu pulei, hein? Tem problema. Mas eu Vai sei lá, um vai pouco lá. do A roteiro. minha lua de mel. Tá vendo, Gustavão? Aí, ó. Nossa, tá precisando de outra. Você já faz pelo Ai, menos... acabei de voltar. Nem posso falar nada. Então vai, tá Pra tudo onde? certo. A gente foi agora pra Porto de Galinhas. Ah, que delícia, tá que dentro. bom. A gente tava um do ladinho do outro. Um filme. Ai, Cartas para Julieta. Ai, lindo. Lindo esse filme. Recomenda. Amo. É muito lindo. Você tem paciência com o seu paciente? Tenho. Eu tenho porque eu sou uma dentista com medo de dentista. Então eu sei o que eles passam, coitadinhos. Que paciente que fica mais inquieto na cadeira do dentista? A criança, o adolescente, o idoso? Não, o adolescente é super tranquilo. Ele tem vergonha de falar que ele tá com medo. Então o adolescente é super de boa. O idoso... Tadinho, tô aqui, mas a criança é muito difícil de você explicar para ela o que está acontecendo. E tem dia que você sai do consultório, da clínica, com assim, a paciência esgotada, cheio. Tem dia que você sai triste, tem dia que você sai chorando, porque viu algumas coisas muito tristes, mas tem dia que você sai de saco cheio, porque às vezes você pegou um casinho ali difícil, ou você pegou um pacientinho difícil. Que é um desafio. Que é um desafio, mas faz parte. Não tem profissão hoje que você vai todos os dias chegar em casa de sorriso, de orelha a orelha, tranquilo, relaxado. Faz parte da profissão. É isso. Michele, chegou aquele momento que você adora. Eu tava esperando, Marcão, Eu sei, eu tô vendo. ansiosamente. Ansiosamente. E é um momento que você vai curtir junto com a gente. É o Merchan, eu vou. Olha, o Merchan na prateleira, aqui no isso Conecta Podcast. E como sempre, a Toscana mandando uma saborosíssima pizza. Olha só. O Fernando, ele coloca só o braço, assim, ele fica bastante escondido, porque ele é tímido. Ele se esconde. Mas você sabe que ele coloca, mas assim, olhando a cara, ele fala assim, deixa um pedaço para mim. Vai sobrar, Fernando. Meio. Hoje, Meio pelo menos sobra. atendendo inclusive o pedido do Fernando, frango catupiry com lombo. Nossa amo. senhora. Ó, Gustavo, você Dentista. vai provar. Dentista não proíbe comer pizza. pizza, né? Não, gente, escovando os dentes depois, tá Pode tudo comer certo, qualquer coisa, tá Marcão. tudo Para certo. com isso. Não E, ó, judia. Olha vai aqui, ó. dar meia horinha pra chegar em casa, vai dar o tempo de Você escovar. viu que deu água na boca? Eu vi. Tá servida. É claro. Muito obrigado pela Agradeço. sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Isso, ter aceitado o nosso convite. E eu espero que você também tenha gostado, todas as quintas-feiras, o nosso podcast. Muito obrigado, grande abraço, beijo a todos. Obrigada, pessoal. Até o próximo.